Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Uma ótima quinta-feira a todos, né? O último dia do mês, dia 30 aí de novembro, né? O Corinthians entra em campo dia 2 contra o Internacional, sábado na Arena. Então a gente já segue a preparação aí para essa partida que tem ainda a sua importância, né? Temos mais 2 jogos aí, o Internacional em casa e o Coritiba fora, certo? E esse é o campeonato do Corinthians, tá? Peço também que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, e vamos pra cima que hoje temos bastante novidades, tá? Principalmente de mercado da bola que vocês me pedem, falam, pô, John, e esse jogador, e esse, aquele? O John tem algumas novidades, então vamos pra cima, editor, e pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a ibet.com, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Hoje temos mais alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro. O John já fez a aposta dele, vitória do Grêmio contra o Goiás, né? O Goiás ali praticamente rebaixado. E também vitória do Bragantino contra o Fortaleza, é a aposta do John, odd de 2,47, odd muito bacana. Aproveitem, rapaziada, se inscrevam aqui pelo link do John, tá? Que vocês já ganham bônus exclusivos para novos membros. Se cadastrou pelo link do John, já ganha o bônus exclusivo. Certo, família? Temos também muitas promoções, recompensas diárias e muito mais na plataforma da iBet, certo? Com as melhores odds competitivas do mercado. Fechou, família? Então vamos para cima. ibet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, só queria comentar um pouco aqui sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, é inacreditável, cara. É simplesmente inacreditável. A rodada começou, certo? O Flamengo estava ali disputando a liderança do campeonato, estava com 63 pontos, junto do Palmeiras. Os 2 líderes ali, o Palmeiras à frente por conta de saldo de gol. Beleza. O Flamengo entrou em campo em casa contra o Atlético Mineiro e tomou 3-0. O Atlético Mineiro goleou dentro do Maracanã, sem mais nem menos, sem choro nem lenço. Aí beleza. Palmeiras entrou em campo 9h30, goleou o América Mineiro, 4-0, América lanterna da competição, é resultado esperado. Beleza. E tínhamos o Botafogo com 62 pontos, que estava na briga também. Tá? Se vencesse, já que o Flamengo já perdeu, poderia vencer e ficar a 1 ponto do Palmeiras novamente. Botafogo num jogo truncado, ficou com 1 a menos, depois foi expulso um jogador do Coritiba, beleza. No último minuto do jogo, dos acréscimos, no último minuto dos acréscimos, aos 52, pênalti pro Botafogo. Tiquinho Soares bate e faz. 1-0 Botafogo, pô, beleza, 3 pontos, vai a 65 pontos. Encosta no Palmeiras novamente, beleza. O que acontece? Sai a bola com o Coritiba vai e faz um gol. Empata o jogo. Simplesmente o Botafogo tomou um empate. No último lance da partida, mesmo já tendo feito gol ali no apagar das luzes. Tá? E aí o Palmeiras agora tem 66 pontos, abriu 3 pontos na frente do Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético, né, agora ultrapassou o próprio Flamengo, tá? E é essa a realidade do campeonato hoje, tá? Na parte de baixo da tabela tivemos a derrota do Bahia, né? O principal resultado ali perto do Corinthians, nessa derrota do Bahia aí. O Santos perdeu também, né? O Santos tomou 3-0 do Fluminense, o Bahia perdeu. Então temos uma sequência ali, Bahia com 41, Vasco 42, Santos 43. Temos Cruzeiro 44 joga hoje e Fortaleza 45 joga hoje também. E foi o que eu falei pra vocês. Ah, a pontuação matemática ainda, o Corinthians tem chances de cair. Tem. Se o Bahia vencer as 2, o Corinthians perder as 2, os outros times vencerem, tem chance. É uma chance muito mínima. Por quê? Porque o Bahia não vai vencer as 2. Ou o Vasco não vai vencer as 2. Ou o Santos não vai vencer as 2. Todos esses times não vão pontuar mais que o Corinthians, assim, de uma forma bizarra, tá? Temos times piores no campeonato, tá? Então a gente segue aí.
Hoje ainda temos mais 3 partidas, né? Como eu disse pra vocês, a gente segue acompanhando mais novidades desse campeonato e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, tivemos aí o julgamento no STJD, certo? Contra o Duílio e o Alessandro, certo? Por conta aí daquele episódio que aconteceu na Arena do Grêmio, certo? Antes da data FIFA. Tentaram invadir a sala do VAR, Duílio tentou invadir a sala da arbitragem, xingamentos aos árbitros, beleza. Foram julgados e pegaram 60 dias de gancho. Ou seja, vão fechar o mandato deles, né, a gestão, na teoria, não podendo pisar na Arena ou no Couto Pereira em dias de jogos do Corinthians, tá? Que são as últimas 2 rodadas aí. E aí, a nossa equipe jurídica, certo? Nosso time jurídico, os advogados do Corinthians, vão tentar um efeito suspensivo para que o Duílio possa acompanhar o time nos últimos 2 jogos da temporada e os últimos 2 jogos da gestão do Duílio Monteiro Alves. Cara, tomara, agora o meu sentimento como torcedor, tomara que não dê certo esse efeito suspensivo, tá? Eu acho que ele não merece acompanhar os 2 últimos jogos da nossa equipe. Por tudo que foi feito dentro dessa temporada, é o mínimo, tá? É o mínimo, ele nem aparecer lá perto. Agora que a gente concluiu aí, o time não vai ser rebaixado, beleza. Duílio, segue a sua vida. Só segue, tá? Esquece o Corinthians, vai cuidar da sua saúde e tudo mais. O Alessandro também, o que tinha pra fazer, né? Dizem que foi feito. E é isso, tá? O sentimento hoje como torcedor. A gente não quer, já que tem essa suspensão, a gente não quer vocês lá. Simples, tá? Se tivesse ali uma influência de algum torcedor nessa decisão aí do STJD, seria essa. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Gostariam de ter o Duílio presente aí nos estádios nas 2 últimas rodadas do Brasileirão? Comente aqui sim ou não, rapaziada. E tivemos também o julgamento do senhor Bruno Mendes, tá? Também pelo STJD, certo? Ele já cumpriu 1 jogo, né? Pela expulsão que ele teve, certo? E ele foi suspenso, na verdade, por 2 jogos. Então, ele cumpriu a suspensão automática, entrou em campo agora contra o Vasco, mas o julgamento não havia ocorrido ainda, ocorreu agora. Pela lógica, ele cumpre a suspensão depois de amanhã contra o Internacional. Mas o Corinthians vai tentar entrar com um recurso, a mesma situação aí do Duílio e do Alessandro, para que ele jogue contra o Internacional, tá? É o desejo da nossa equipe jurídica, da comissão técnica e tudo mais. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bruno Mendes vai fazer muita falta nesse jogo de sábado ou não? Lembrando que temos o retorno do Gil, né, que estava suspenso aí no jogo contra o Vasco, retorna. Temos além deles aí o Lucas Veríssimo e o Caetano, que fizeram aí a dupla do Corinthians titular contra o Vasco, rapaziada. Bom, agora seguindo com as novidades, tá? A Corinthians TV divulgou aí os bastidores do jogo contra o Vasco, e o senhor Mano Menezes, na hora do discurso ali e tudo mais, falou depois da vitória, né, contra o Vasco, que a partida de sábado contra o Internacional marcará a despedida do Fábio Santos diante da torcida, tá? Pois ele se aposentará dos gramados no fim de 2023. E aí, cara, eu tenho 2 lados sobre o Fábio Santos. O primeiro é que é um ídolo do Corinthians, indiscutível, por tudo que venceu aqui, pela história que ele tem no clube, número de jogos, gols e tudo mais, certo? O Fábio Santos é um ídolo do Corinthians, ponto. E temos o sentimento que é o último do torcedor, o último sentimento agora, que é a temporada de 2023 do Fábio Santos. O Fábio Santos retorna para o Corinthians ali em 2020, 2021, ajuda. Temporada passada, que é 2022, ele mais ajuda do que atrapalha, só que precisamos lembrar de um ponto muito importante. O treinador era o Vitor Pereira e o titular do Corinthians era o Piton, tá? Muito contestado, xingado pela torcida, tá? A torcida odiava o Piton,
parte da torcida, né, obviamente, não dá pra generalizar, mas assim, o Piton era muito criticado e tem que ser o Fábio Santos, que o Piton isso, aquilo, beleza. E havia o revezamento entre Piton e Fábio Santos. Só que nos momentos principais da temporada, o titular foi o Lucas Piton, de Libertadores, de Copa do Brasil e tudo mais. Beleza. Vem para 2023, o Fábio Santos já poderia ter aposentado. Encerra, acabou, fez uma temporada boa, poderia ter saído com o título da Copa do Brasil, não saiu, beleza. Entra 2023 e o Fábio Santos é um dos principais nomes de fracasso no Corinthians em 2023. Pois, na eliminação no Paulistão ele perde o pênalti, certo? Já ficou marcado por isso. A Libertadores a gente já caiu. Temos a eliminação na Copa do Brasil, que ele participa no jogo no Morumbi contra o São Paulo, e é uma atuação bizarra de ruim. Muito fraca a atuação do Fábio Santos, inclusive com muitas críticas de torcedores, né? No lance do gol do São Paulo e tudo mais. Aquela velocidade do Fábio Santos. E vamos para Sul-Americana, que a nossa eliminação é contra o Fortaleza. Fortaleza fez 1 gol na Arena, 2 gols no Castelão e todos os 3 gols foram em cima do Fábio Santos. Aqui na Arena do escanteio e os 2 gols lá fora foram em cima do Fábio Santos. Então ele virou não o principal responsável, tá? Não tô aqui colocando, se não fosse o Fábio Santos, o Corinthians tinha ganhado tudo. Não. Só que ele virou uma das grandes representações da temporada fracassada do Corinthians. Culpa parte dele e culpa parte do Duílio, que percebe que o cara não tem condições e não contrata um jogador para ser titular. Traz uma aposta, que é o Matheus Bidu, que não se firmou na posição, tá? Então, mais uma vez, todo o respeito ao Fábio Santos, gratidão por tudo que ele conquistou, pela entrega dentro de campo, só que ao mesmo tempo, também temos o sentimento da temporada de 2023, onde ele mais atrapalhou a equipe do Corinthians do que ajudou, tá? Então ele encerra aí num momento ruim, né, da equipe do Corinthians, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, o que levam aí como um balanço geral, tá, dessa carreira aí, dessa passagem, das passagens, né, do Fábio Santos pela equipe do Corinthians, família. Bom, continuando com a questão de renovação, não renovação, a informação do PVC, tá, é de que o Mano Menezes pediu a renovação de contrato do Giuliano, certo? Meia do Corinthians, chegou também nessa barca aí pós-pandemia, né? O Corinthians fez diversas contratações e tudo mais, tá? Giuliano tem 33 anos. Só que ele tem um dos maiores salários do nosso elenco, certo? Na época que ele chegou, ele estava ganhando 1 milhão por mês. Só que estava também, junto desse 1 milhão, a questão das luvas. Então não temos a informação completa do salário dele, se é 700, 1.800, tá? A questão para mim, o primeiro debate sobre renovação ou não do Giuliano seria uma redução salarial. Pô, se o Giuliano aceitar reduzir o salário dele pelo menos pela metade, aí dá pra gente considerar na montagem de elenco. Pô, existe a possibilidade, tá? Mais uma vez eu vou colocar aqui, não dá pra gente ignorar a temporada que foi feita, certo? Só que temos também um crescimento de produção do Giuliano com a chegada do Mano Menezes. E aí, foi o Mano Menezes que ajudou o Giuliano e agora ele tá jogando bem? Ou a temporada dele foi ruim mesmo e ele tá jogando bem nesses últimos 10 jogos? É a avaliação que a nossa diretoria e a comissão técnica precisam fazer, tá? E o que a gente espera que seja feito dentro do Corinthians. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Renovariam o contrato do Giuliano para 2024 ou não? Comentem aqui. Bom, família, seguindo aí com as novidades de mercado da bola, tivemos a informação de que o Corinthians está monitorando a situação do meia argentino Marcelino Moreno, tá? Ele atualmente aí joga no Coritiba, certo? Ele tem 29 anos, certo? Vou pegar aqui até a carreira dele, que ele veio do futebol dos Estados Unidos. Ele surgiu no Lanús, jogou no Talheres, foi para os Estados Unidos e está emprestado ao Coritiba, e o Coritiba o contratou em definitivo, tá?
Cara, eu vi um jogo dele, se eu não me engano, contra o Santos na Vila Belmiro. Tá, o pessoal até... Vou até recapitular aqui tudo. Ontem eu falei que eu assisti o jogo do Hugo contra o Cruzeiro, mas eu confundi, eu tava pensando no Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, e não no Hugo do Goiás. Eu vi outro jogo do Hugo, tá? Eu vi um jogo do Goiás e mantenho a minha opinião sobre o Hugo, mas o jogo em questão que eu falei ontem, que foi Goiás e Cruzeiro, eu vi o jogador Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, tá? Confundi os dois. Sobre o Marcelino Moreno, lembro sim, vi o jogo Santos e Coritiba na Vila Belmiro. Pô, um jogador que tem qualidade, sabe jogar, só que cabe no contexto do Corinthians? É o nome ideal? Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto sobre o Marcelino. Não chega para ser titular. Não é o cara que vai resolver o problema do Corinthians. E aí já tem 29 anos, tem esse contrato, pessoal sempre comentando também, pô, já fechou com o Hugo, que é um time ali que tá na zona do rebaixamento, praticamente rebaixado, que é o Goiás. Aí temos essa opção do Marcelino Moreno, que está no Coritiba, outro time já rebaixado. Esse vai ser o foco do Corinthians no mercado? É a dúvida que eu tenho e eu quero saber a opinião da fiel torcida, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o Diário do Doutor trouxe uma informação que me surpreendeu muito, de que o Corinthians já teria acertado verbalmente com os representantes do lateral esquerdo Matias Vinha, de 26 anos, atualmente ele pertence à Roma, mas está emprestado aí para o Sassuolo, da Itália também, né, os dois times da primeira divisão da Itália. E o Corinthians já conversou com o Matias Vinha, acertou com ele, falta um acordo com a Roma. Fui pesquisar, o contrato dele com a Roma é até junho de 2026, então não existe essa de vir de graça, certo? Se vier de graça, seria um empréstimo ao Corinthians, tá? Matias Vinha, passagens pelo Palmeiras, né? Campeão de Libertadores aqui, foi para a Europa. Passagem pela seleção do Uruguai, teve até um momento ali como titular da seleção do Uruguai, muita qualidade, tá? O Matias Vinha é o jogador que eu falo, hoje chegaria para ser titular. Chega, veste a camisa e vai jogar. É esse tipo de nome que chegaria para ser titular dentro do Corinthians, tá? Uma questão que eu estou na dúvida, tá? E aí não é a respeito das informações de fulano, ciclano ou beltrano. É sobre o Corinthians mesmo. Quem está à frente dessas negociações? Desses interesses, desse monitoramento e até desse acerto verbal com os representantes do Matias Vinha? É alguém da gestão do Duílio? É alguém da gestão do Augusto? Ou é alguém da comissão do Mano? Da comissão do Mano eu acho muito difícil. Seria alguém da diretoria de um dos lados. E aí de qual lado? É o Duílio ainda lidando com essas negociações? Já é o Augusto, que o Augusto disse que quer trazer um executivo de futebol, que seria exatamente essa pessoa para cuidar de contratações. E já estão cuidando. Então, quem está responsável por isso? É a dúvida que eu tenho. Certo, rapaziada? E a gente vai acompanhando, tá? Sobre o Matias Vinha. A minha opinião é essa. Se vier, veste a camisa e é titular. E é titular do Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Comentem aí, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!